Rô, e mais uma vez a gente está aqui para explorar outros temas ligados a comportamento humano, à diversidade, à carreira, à liderança. E, naturalmente, me vem uma pergunta. Você sempre falou disso, só que agora eu acho que você fala de uma forma mais aberta e mais pública sobre amor e sobre felicidade. Você não se considera diferente falando desse tema no mundo corporativo, numa área que naturalmente ou mais comumente não é vista como uma área assim tão humanizada, tão sensível como a área jurídica? Como é que você se sente nesse mundo? Você se sente ouvido? Como é que você faz para se ouvir de um tema que pode parecer tão fora da casinha? Su, que delícia de pergunta e nunca tinha pensado com essa perspectiva. Mas eu me sinto bem, muito bem, porque eu acho que é algo que eu vivo, né? Então não é algo para mim, ah, nossa, tem que pensar como é que eu vou falar disso. É o que eu acredito, é o que eu vivo. E eu acho que minha experiência me ajudou a ter esse conforto hoje, né? Porque não foi sempre assim. Então, especialmente no começo de carreira, eu ouvi muito: Rô, você não pode ser assim, você é advogado, você não pode se vestir assim, você é advogado. Seu cabelo não pode ser assim, já tive cabelo comprido, já tive membando, não pode ser assim porque você é advogado. Pode ficar rindo assim, cara, você é advogado. Advogado bom é aquele que briga, né? Aquele sisudo. E e por um determinado período, eu tentei ser outra pessoa. Eu tentei ter esse perfil mais sério, ser um pouco mais do estereótipo do que era esperado de mim. E foi, como você pode imaginar, muito frustrante, né? Eu coloquei muita energia, o impacto era quase nulo e foi muito desgastante para mim. Aí eu percebi que isso não me ajudava. E aí eu voltei a ser eu mesmo, digamos assim, confortável comigo, mas um grande aprendizado para mim foi: todos nós, qualquer que seja a nossa característica, ela vai ter impactos bons e impactos que talvez não sejam tão bem percebidos. Então, por exemplo, eu falando de amor e felicidade no trabalho, às vezes passa aquela imagem: puta, esse cara não é sério, esse cara não é comprometido, esse cara, será que ele entrega mesmo? Será que na hora de tomar uma decisão difícil ele vai tomar? E aí, quando eu passei a reconhecer isso, primeiro, o que era importante para mim, segundo, quais eram os possíveis impactos, eu falei: eu não vou mudar o que a outra pessoa vai pensar, né? Ao me ver falando sobre isso, ou agindo assim, ou sorrindo, dando um abraço, sendo leve. Falei: o que eu posso fazer, por exemplo, é trabalhar muito bem para que a entrega do meu trabalho não gere dúvida do meu comprometimento, das minhas entregas e tudo mais. Então, eu falei: eu não consigo mudar o outro, então não vou mudar o outro. Mas eu consigo entender quais são as minhas características, o que realmente é importante e qual que é o impacto que causa. E é interessante porque hoje já são mais de 20 anos de carreira, né? E quando eu olho para trás, e graças a Deus de uma carreira boa, né? Com muitas oportunidades na vida, fui morar fora, enfim, tenho um cargo para quem gosta de título bacana, né? E eu olho para trás e eu falo: talvez o diferencial e o que tenha me ajudado foi justamente ter me mantido verdadeiro a essa crença de que o amor faz parte do meu objetivo de trabalho, de que é possível sim ser feliz no trabalho, de que é possível ter relações verdadeiras no trabalho, de amizade. Nós dois que estamos aqui hoje somos um exemplo, nos conhecemos no trabalho e viramos muito amigos, e uma amizade que vai além do trabalho, né? Então, acho que hoje eu me sinto confortável. Mas para quem está começando a falar disso, vai ouvir uma série de críticas, eu acho. Então, tem que estar muito confortável de que isso é um valor e de que é possível. Acho que é isso. Eu acho que a diferença básica, né, é estar na sua essência e ser o seu lado autêntico. Porque se você fala de felicidade, de amor, de harmonia, de relacionamento, só por modismo, porque está na onda, Verdade. porque faz parte de uma abordagem de diversidade, faz parte de uma abordagem de cultura humanizada, de fato você não vai conseguir, né? Porque é como às vezes a gente fala: o áudio não bate com o vídeo. A pessoa está falando e você não está conseguindo enxergar a autenticidade do que ela está trazendo. E quem conhece você sabe que isso faz parte da sua natureza, e acho que é um exemplo mesmo de como
Isso deu certo na sua carreira, porque você teve até agora experiências incríveis, oportunidades e uma ascensão profissional, porque é o fato, e, ao mesmo tempo, está conseguindo levar uma série de pessoas com você, mas que você também respeita pela autenticidade do outro. Então, que necessidade, né, hoje você está atendendo, que quando a gente pensa em convivência, um modo de vida, uma comunicação mais clara, mais humana, qual necessidade você tem atendida que faz você se sentir livre? E aí eu fico pensando de como as outras pessoas, que às vezes não têm ou não conhecem as suas necessidades, como é que elas reagem. Então, para você que está nesse ambiente que às vezes aparece conflito, aparecem divergências, né? Como que você acha que as pessoas hoje se conhecem e o que elas poderiam fazer de diferente para elas conseguirem ter um ambiente de entendimento, não de ausência de conflito? Porque a ausência de conflito, ela não existe, né? Ela é fake. A gente sabe que o conflito ele é necessário, a diferença de perspectiva, ela traz inovação, ela traz crescimento pessoal. Mas não é um processo fácil. Como é que você tem vivido isso e como você acha que as pessoas estão conseguindo lidar com isso? Legal. Primeiro, eu acho que tem muita gente que não está conseguindo lidar com isso, né? Hoje eu ainda falava com um amigo, falei, tem questões que a gente está trabalhando em casa, com a Alice, que tem 11 anos, e com o Luke, que tem 5, de falar o que sente, de falar que não gostou, de falar o que quer, que a gente está trabalhando no ambiente profissional também, com pessoas muito sêniores, com muito tempo de vida, né? Eu acho que nós fomos criados sem saber o que a gente sente. Então, até o nosso repertório, o nome de sentimento, a gente só fala os sentimentos básicos, né? Tá feliz, tá triste, tá com raiva, tá com nojo, tá cansado. Esses dias a gente fez junto, né, esse exercício, quando a gente foi dar uma aula junto, das pessoas falarem, dar um nome de um sentimento. Rodou 6, 7 pessoas, acabou o repertório. Então, acho que a primeira é realmente, e você mencionou isso, a questão do autoconhecimento, né? Quem somos nós? Eu fiz terapia, fiz retiro, faço ainda um monte de coisa para me conhecer. Então, acho que essa é a primeira coisa de todo mundo, para se conhecer, entender por que isso me irrita. Porque geralmente a gente não fala isso me irrita, a gente fala você me irrita, porque quando você faz isso, você me irrita. Se a gente mudar a pergunta e a forma e falar por que eu me irritei com isso, você assume o controle daquilo, deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre você. E você já usou uma palavra aí na sua pergunta e na sua observação, que é uma palavra que poucas pessoas percebem, né? Que é qual é a nossa necessidade. Quando a gente está numa relação e está falando alguma coisa e surge um conflito, qual é a necessidade que está por trás daquele sentimento? Essa é a segunda. E a terceira é qual o pedido, né? O que eu quero? Então, olha que bacana a situação que aconteceu essa semana. A Alice teve um problema com o professor na aula de música e ela se sentiu acuada, ficou com medo. A gente falou, filha, mas você falou com ele? Ela falou, não. Eu falei, filha, o que você está sentindo? Eu e assim, né? Você sabe, a mãe é psicóloga e atende criança. Então, a gente naquele papo, mas o que você está sentindo? E ela, não, ele não sei o que lá. Não, filha, o que você está sentindo? Ah, ele não ensina direito. Não, filha, o que você está sentindo? Ela falou, eu estou me sentindo incompetente. Saiu. Ela falou, porque eu não consigo tocar o instrumento e o professor ainda me fala que esse é o instrumento mais fácil que tem. Aí ela fala, se esse é o mais fácil, então eu realmente sou muito ruim, porque eu não estou conseguindo tocar esse. Que instrumento, então, que eu vou tocar? E foi super bacana que depois, por coincidência, nessa semana também teve a reunião com o professor, a gente conversou, e o professor traz uma perspectiva bastante diferente, né? E ela teve um teste essa semana, foi nota 10 no teste, foi incrível, mas não é esse o ponto. O ponto é, como é que a gente faz para falar o que está nos incomodando? Porque é fácil falar, o professor não está ensinando direito. Não é isso. Ela está falando, olha, para mim, eu estou com dificuldade, quando você vem com essa fala, isso piora para mim, porque reforça que eu não sou competente. E o meu pedido para você é, porque aí faltava o pedido, é que quando eu estiver numa situação travada, que você não me pressione, que você espere um pouco para que eu me acalme e eu volte a tocar o instrumento. Quando a gente traz isso para a empresa, isso acontece todo dia, né? Porque meu chefe é grosso, minha chefe isso, ela faz microgerenciamento,
o outro não respeita o horário, ele é isso. E aí, muito tem acontecido também das pessoas virem falar, o fulano fez tal coisa, eu não gostei. Primeira pergunta, você falou com fulano? Ah, não, né? Então, eu acho que ter esse pedaço de autoconhecimento, ter a franqueza e a coragem é um presente quando a gente fala para o outro a forma como a gente está se Sim. sentindo. E ter um pedido claro, eu acho que ele é transformador. E eu vou devolver essa pergunta para você, porque nós, quando trabalhávamos juntos, nós tivemos algumas, para não dizer diversas situações em que a gente via coisas diferentes, né? E isso sempre foi muito rico, não sem dor, né? E eu lembro de uma situação específica que, até juntando com a pergunta anterior, de ser amoroso, lado felicidade leve, que você ficou irritada comigo. Você falou, Rô, você tinha que ter sido incisivo, cara. Você tinha que ter cortado aquela negociação ali no meio. Você ficou nessa, ai, mas o que você acha? O que você sente? Não tem nada a ver. Mas você fez isso de uma forma tão genuína, tão bacana, que ao invés de atrapalhar a nossa relação, só fortaleceu a nossa relação, né? Para nós, naquele momento, ficou a mensagem: não tem nada que a gente não possa falar. A gente pode falar de tudo, inclusive quando, eu tô pé da vida, eu não concordo, eu acho que você tá errado, e depois a gente se acertou. Então, você, eu vejo também uma referência nisso, Su. E aí queria te ouvir, qual que é, na sua experiência, você, além de todas as suas funções de empresa, você tem uma parte de ser mentora das pessoas, de ser coach, então você já viu muito disso acontecer e vê ainda, né? O que é para você isso e como foi o seu próprio processo e como você ajuda pessoas a crescerem nesse caminho? Foi uma história que me marcou e eu diria que olhando para trás, eu entendo o que me levou a ter uma reação incisiva. No entanto, hoje, muitas lições aprendidas depois, né, a gente também entende qual é o momento e a forma correta de conseguir manifestar, da mesma maneira, uma indignação. Porque eu acho que o que eu manifestei nesse momento que nós estávamos juntos era uma indignação. E eu lembro que o que é uma necessidade minha, né? Uma necessidade de justiça. Então, que as coisas sejam claras. Talvez a clareza seja mais importante ainda. Que as coisas sejam muito claras para as pessoas com quem eu interajo e para mim é fundamental. Então, se tem alguma situação que coloque em risco uma clareza para mim ou para a pessoa, a minha reação não vai ser boa. Por quê? Porque atinge diretamente uma necessidade minha. E se ela não está sendo atendida, naturalmente eu vou ter um sentimento e uma reação que também não vai ser boa, que foi o que aconteceu naquele momento. É claro que, pela amizade e pela proximidade que nós tínhamos, eu tive a liberdade de falar com você de uma forma incisiva. Mas eu não acredito, como assim? Que você não se posicionou, não disse o que você tinha que dizer, né? Talvez hoje eu dissesse de uma forma diferente, que, usando um pouco dessa filosofia e dessa abordagem da comunicação não violenta. Quer dizer, o que aconteceu? Rô, naquele momento em que nós tínhamos uma informação para ser compartilhada e essa informação não foi dita naquele momento, eu me senti temerosa, eu me senti em risco, porque pela posição que nós ocupávamos e que eu achava que nós deveríamos colocar ali como representantes da empresa. Que necessidade eu tenho? Eu tenho uma necessidade de ser clara, de ser correta, de ser honesta, e que a honestidade, neste caso, para mim, estava em ser claro. Então, o que eu te peço é que, em outras reuniões que nós estejamos, primeiro, a gente, antes de entrar na reunião, entenda que mensagens cada um de nós precisa passar e como nós vamos sair disso. Esse é o meu pedido para você. O que também, Rô, não quer dizer que ele vai ser atendido, porque o pedido ele não é uma exigência, né? É uma necessidade, porque aí você vai de encontro com a necessidade do outro. Às vezes, ser claro demais e ser muito transparente ou ser muito incisivo afeta uma outra necessidade que provavelmente é diferente. A sua é diferente da minha. A beleza é que, quando você trabalha com alguém ou você convive com alguém, você consiga enxergar uma outra pessoa como o seu complemento e não como o seu oposto. Por conta do seu estilo mais aberto, acho que da sua abertura e desse amor e dessa generosidade,
você também tornou possível essa construção ao longo do tempo. E eu fui sempre enxergando o que é que eu poderia crescer com isso. Então, isso, para mim, hoje, eu faria de uma forma diferente, mantendo os mesmos ingredientes, porque essa é uma necessidade que eu tenho. E quando eu vejo as pessoas em conflitos ou em dificuldades nas empresas ou com as suas carreiras, eu vejo que o que falta para a pessoa é se conhecer para saber o que é que não está presente. Recentemente, esses dias, eu estive num comitê com líderes executivos e 2 deles estavam numa conversa, quase um debate, sobre uma situação que envolve os 2 e tem uma terceira pessoa envolvida. Então, essa terceira pessoa, que é liderada dos 2, traz assuntos de uma maneira um pouco conflitiva. Olha o que ele fez, olha o que ele falou, e traz para os 2. E os 2 não se falam. Então, o problema deles é que o fulano é que traz problemas e fica apimentando as coisas. E eu fiz a pergunta, o que impede vocês 2 de se falarem sobre o assunto, já que isso é recorrente? O que impede vocês de passarem o telefone e se falarem, já que vocês são pares, são líderes executivos e sabem da situação? A primeira resposta foi falta de tempo. Eu sabia que essa era uma resposta evasiva, né? Falei, então, mas se tiver, não tendo tempo ou sabendo que isso é importante, o que vocês acham que pode ser feito? E eles levaram um tempo para pensar. E alguém que ouviu a pergunta disse para mim, olha, quando isso acontece comigo, é porque eu tenho medo. Fantástico. Eu tenho medo de entrar em conflito com o meu colega, eu tenho medo de como ele vai reagir se eu pegar no telefone. Então, para mim, é mais fácil eu simplesmente não fazer nada ou eu tentar lidar com a situação desse liderado. Mas eu digo que é medo. E aí os 2, depois de um tempo dessa conversa coletiva, trouxeram isso para a mesa. Os 2 têm uma necessidade de harmonia e têm uma alta sensibilidade interpessoal de se colocar no lugar do outro, de não querer o embate, então eles evitam. Só que, com isso, eles estão criando um conflito maior. Então, a necessidade do autoconhecimento e de entender que sentimentos você tem, né? Isso que aconteceu com a Liz, eu acho que acontece todos os dias, porque a gente não foi ensinado, educado, a olhar para os nossos sentimentos. A gente é muito mais orientado para dizer o que está acontecendo ali fora. Então, alguém me agrediu, alguém fez algo para mim, o meu chefe não me respeitou, eu não fui ouvido. Ao invés de, será que o que aconteceu ali que eu tive uma participação, mas, ao mesmo tempo que eu não tive participação, mas que eu me senti. Como eu me senti, essa eu acho que é a maior dificuldade das pessoas. Tanto porque a gente não foi criado para isso, tanto porque não é muito legal, porque isso traz o quê? Vulnerabilidade. Sim. E a vulnerabilidade é o que mais a gente quer ver no outro, mas é o que mais a gente quer ocultar do outro. Então, é a forma da gente não sair de forma escancarada, trazendo os nossos problemas, os nossos medos, mas é se expondo com aquilo que está acontecendo para conseguir construir. Por isso que a comunicação não violenta é uma abordagem, é uma forma das pessoas conseguirem lidar melhor com as situações no dia a dia. Fantástico, Su. E acho que você tocou em vários pontos importantíssimos. E o ponto do medo, ele é muito presente no ambiente de trabalho, né? E não é o medo, é interessante isso, que é o medo de não ser aceito. E eu tive uma experiência, começo de carreira, que me mudou muito. Eu não era diretor na época, e minha chefe era, e ela pediu para eu ir numa reunião de diretoria. E aí eu cheguei nessa reunião de diretoria e teve uma situação que claramente eu sabia que aquilo não podia ter acontecido. Mas eu já estava me sentindo ali completamente fora do ninho, né? Eu era mais júnior na mesa, todo mundo diretorzão sênior, eu meninão. E eu não falei nada, porque na minha cabeça eu fiquei processando. Eu falei, não, mas isso está errado. Mas se ninguém falou nada que isso está errado, talvez esteja certo. Você quer se convencer de que alguém ali sabe mais do que você e, portanto, né, tá tudo bem. E fica, eu acho que talvez a palavra seja medo, né? De não ser aceito, ou de ser julgado. Falar, nossa, olha que júnior, ele não sabe nada mesmo. E eu lembro que no dia seguinte, minha chefe, ao saber do que tinha acontecido, ela me chamou. Ela falou, Rô, eu soube que ontem teve uma situação assim na reunião, por que você não se manifestou? E naquele momento eu consegui entender que eu não me manifestei por medo, né? De ser julgado, de não ser aceito, eu já não me sentia parte daquele grupo que não era um grupo que eu estava confortável.
E isso eu vejo acontecer com muita frequência, né? Especialmente nesses fóruns, que são fóruns, às vezes você vai na sala da diretoria, né? Que, aliás, desde criança, pensando agora, fala, você tem que ir para a diretoria, já é um negócio pesado. Então, as pessoas vão apresentar, vão participar de uma discussão. E tem dois aspectos isso, né? Porque quando a gente está nessa situação, o que nos ajuda a manifestar e dar a nossa opinião, superar esse medo, reconhecer, mas não deixar de tomar uma atitude. E eu acho que o outro cuidado, e para quem estiver nos ouvindo e que estiver em posição de liderança, como é que você assegura que tem um espaço que você está fazendo as perguntas para pegar os olhares diferentes, né? Para ter essa discussão saudável? Porque se numa sala com 10 pessoas todo mundo concorda com tudo, tem alguma coisa errada, né? É legal que as pessoas tragam opiniões diferentes e que saibam identificar por que elas têm e a forma de falar também, que eu acho que conecta bem com essa nossa própria história de ir aprendendo a como falar isso melhor, né? E eu fico pensando, porque você é mãe também, né? Além de ser uma super executiva, você é mãe e a gente já trocou muito sobre isso. E no ambiente familiar e talvez na maternidade e na paternidade, isso é ainda mais forte, né? Essa questão de quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades. Se você puder comentar alguns aprendizados na maternidade que se conversam ou se cruzam com com você executiva, com você Sim. profissional. Aí a gente vai ficar aqui mais 3 podcasts, né? Eu acho que a maior lição de diversidade, de aprendizado e desenvolvimento eu tenho sendo a mãe do Gabriel. Porque eu sempre tive um estilo de vida ou de comportamento de fazer tudo certinho. Eu sou motivo de piada em casa, porque eu sou a certinha, que gosta de fazer tudo certinho, que é um modelo que funcionou para mim também na minha vida. E o Gabriel é diferente de mim. Ele tem um jeito mais irreverente, tem um jeito mais flexível, tem um jeito mais solto. E eu acho que ele é a pessoa que mais me ensinou até hoje sobre ser diferente, ter outro caminho que pode levar ao mesmo lugar. Hoje ele tem o trabalho dele, saiu de casa há 3 anos, buscando sua própria independência e autonomia, e ele me faz pensar diferente. Então, hoje ele faz perguntas que eu falo, menino, de onde você tirou essa pergunta? Talvez porque ele tenha sido habituado a fazer isso. Toda vez que eu tenho alguma situação, um problema, ou estou chateada, ele pergunta, mãe, o que você acha que essa situação traz de aprendizado para você? Eu falei, não é para usar contra mim isso. Fantástico. Mas acho que isso me ajudou a lidar com uma forma diferente de resultado, uma forma diferente de caminho, de entender que as pessoas não são iguais. Outro dia eu estava aflita por uma entrega que eu tinha que fazer e ele falou para mim, mãe, o melhor sofrimento é aquele que tem data com hora marcada, porque vai acabar. Você vai, entrega, faz. Então, quando eu tenho alguma situação que eu quero me divertir ou que eu quero descontrair, ele é um porto seguro para isso, porque ele tem uma perspectiva muito diferente da minha. E, no entanto, eu percebo que ele tem uma preocupação muito grande com as pessoas, que, para mim, é um valor que eu queria muito. Eu acho que teria muita frustração de ter um filho que não tivesse esse valor, da empatia, da generosidade. E ele tem isso com todas as pessoas. Mas a forma é diferente. É de olhar de uma forma diferente para os temas, é de trazer um chacoalhão e falar, não, eu acho que tem um outro lado aí que você não está enxergando. Então, acaba tornando uma relação de crescimento, de provocação, de um olhar diferente mesmo, né? Que eu não imaginava. Porque, para mim, tinha um jeito das coisas serem feitas. Sim. E não vários, ou de uma forma tão diferente assim. E eu acho que ele é uma experiência bacana que eu tenho no dia a dia mesmo. Tenho bastante orgulho dele por isso. Que bacana. Parabéns, mamãe. Fantástico. E Gabriel? Vamos ver se o Gabriel diria o mesmo se estivesse aqui. Gabriel, Né? escreve aqui nos comentários, né? Muito bom. E Sui, falando de família, o que é família para você? Família, eu vivo uma família mosaico, né? A família sou eu, o Marcelo, o Gabriel e a Júlia, filha do Marcelo. Então, eu acho que família é amor, é companheirismo, é troca, é cumplicidade. E você também tem aquelas pessoas que são da sua família, mas não são de sangue.
Eu tenho um melhor amigo que, por acaso, ele não nasceu na mesma família que eu. Mas nós temos uma relação tão aberta, tão íntima e tão de amor, que é um irmão. Ele é igual um irmão. Então, a família, para mim, eu acho que é isso. É aquelas pessoas que você tem o laço sanguíneo, mas que você também constrói ao longo da sua vida. Aquelas pessoas que você vai identificando e vai trazendo para perto de você, porque é amor. É companheirismo, é troca, é entrega. Isso para a minha família. Certamente tem pessoas que estão nos ouvindo que, às vezes, não têm uma relação legal com a família. A família de sangue, né? Então, acho que tem uma forma de conseguir recuperar isso, ou tem uma forma de conseguir amenizar isso? Eu acho que sim, para o bem e para a saúde mental de todos. Mas eu acho que tem aquela família que a gente escolhe. Então, se quem está nos ouvindo está numa família que, às vezes, não é aquela que você gostaria, primeiro pode ter uma idealização, né? E família são aquelas pessoas que vieram para nos fazer aprender. E tem também o que você pode fazer diferente e quem são aquelas pessoas que podem fazer parte da sua família, né? Eu adoraria que você tivesse sido parte da minha família, então para mim já é. Parte. Agora já é. É um irmão, né? É um outro irmão também. Mas para mim é isso. E eu acho que esse conceito de família que às vezes a gente traz no mundo corporativo, eu tenho uma certa reticência com ele, porque ele nem sempre é verdadeiro. Né? Porque eu aprendi que, por exemplo, família você não demite, né? Você não demite uma pessoa da família, está demitido, né? E, às vezes, no trabalho a gente tem isso. Então, a gente tratar as pessoas de uma forma inclusiva e com amor e escolher algumas dessas pessoas para o nosso convívio é uma coisa. Né? Reunir todo mundo e dizer estamos aqui em família, eu acho que não necessariamente isso é verdade, porque aí entra o aspecto da segurança psicológica. Por que numa família acontecem problemas, conflitos, quebra-pau? Porque as pessoas sabem que elas são amadas, elas sabem que elas não vão ser excluídas por conta disso, que é um dos pilares da segurança psicológica. No trabalho, a pessoa não vai dizer tudo o que ela pensa se ela não se sentir ouvida, se ela não sentir que ela pode ir até a página 2, se ela não sentir que ela não vai ter represálias, ou que alguém não vai debochar da história dela, ou do comentário que ela fez. É um grande desafio. É um conceito recente, né, o de segurança psicológica, trazida por uma professora de Harvard não faz muito tempo, e eu acho que a gente está nesse aprendizado. Mas, na família, a gente tem esse conforto. Porque a gente volta para a família, a gente volta para casa, né? Em geral, da forma como a gente é. E acho que a gente tem esse amparo que no trabalho, quem sabe, olhando lá na frente, o mundo que eu gostaria de ver no mundo organizacional é que as pessoas possam ser autênticas, que elas possam ser elas mesmas. E o autêntico não significa ser eu que eu quero e você que me aceite. Né? Porque tenho também o seu lado, até onde eu posso ir que não interfere no seu lado e naquilo que é importante para você. Mas é eu poder ser autêntico, falar de amor, falar de felicidade, falar sobre o comportamento humano e buscar resultados também. As coisas não são antagônicas. É isso que eu vejo pela frente. Que bacana, Su. Obrigado. Isso me lembra algumas coisas. Você falou da família que a gente escolhe, da família de laços sanguíneos. Minha mãe sempre falou, qualquer relacionamento ele tem que ser alimentado, né? Mesmo entre mãe e filho, qualquer que seja a relação, ela tem que ser alimentada. Não é porque é parente, né, que a relação necessariamente vai ser boa e vai continuar, ou não é porque o amigo ou a família escolhida, que se você não nutrir aquilo, também uma hora talvez vai acabar. E eu tenho uma fala que eu falo com frequência, que às vezes eu vejo brigas de família, né? De família que brigaram mesmo, ou amigos muito próximos que brigaram. E quando a gente vê de fora, parece que sempre não tinha um motivo, parece que foi tolo, né? Para quem está dentro, não, mas para quem foi. Então, eu sempre falo que meu maior medo é brigar com a minha família ou com os meus amigos próximos. E assim, ela brinca, ela fala... Meu maior medo é que quebre a máquina de lavar roupa. O resto a gente se vira. Né? Muito legal. E você tocou em algo bacana isso, né? Do ambiente de trabalho, da segurança psicológica. Também você tocou numa crítica que eu achei super legal, que é, será que é a família, né? Até o nome foi mudando, né? O empregados, colaboradores, agora a nossa família. E eu acho que isso... para as pessoas de formas diferentes, toca no que é ser feliz no trabalho. Então, a minha pergunta para você é, o que te faz feliz no trabalho? Eu descobri recentemente, eu preciso ter alegria no trabalho.
Eu preciso me divertir no trabalho. Quando eu não tenho isso, ou tenho o inverso disso, é uma pressão junto com um ambiente tóxico, um ambiente de conflito, ou um ambiente de intriga, ou um ambiente onde as pessoas estão de uma forma não harmoniosa umas com as outras, eu não sou feliz nesse lugar. Agora, no lugar onde existe essa pressão, mas existe também um momento de diversão, eu sou adepta daquela frase famosa, né? Work hard, play hard. Então, trabalha duro e se diverte duro também, né? Bastante. Eu gosto de me divertir. Então, além de fazer uma entrega de qualidade, o ambiente que me deixa feliz é um ambiente onde eu posso ter momentos de descontração. Recentemente, eu estive lançando um programa fora do país, e eu estava, pelo menos, com 5 pessoas na equipe, cada uma de uma nacionalidade diferente. E até aí as pessoas dizem, os ingleses são frios, os europeus são frios, cada nacionalidade a gente tem um estereótipo, às vezes, né? E eu me diverti tanto, apesar de uma intensa pressão para entrega, algumas coisas não saíram bem, mas a gente ria muito. Então, isso ameniza, eu acho, que o dia a dia. E, para mim, o ser feliz é isso. É estar com pessoas que eu confio, que eu considero competentes, que eu sei que eu posso contar com elas, que eu sei que elas serão honestas e transparentes comigo, mas também que eu vou me divertir. Porque, se eu não tiver essa diversão, eu acho que eu serei satisfeita no trabalho, mas acho que eu não serei feliz. Então, eu também sou adepta da sua filosofia de felicidade. E aí alguém pode nos ouvir e falar assim, mas não é bem assim. Eu preciso do meu trabalho para sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro e eu não tenho opção. Eu acho que opção todos temos. A gente tem escolhas difíceis. Mas, se o lugar que a gente está não atende à nossa necessidade, o que eu posso fazer para conseguir atingir isso? Algumas semanas atrás, eu estava na Argentina, peguei um táxi, e a pessoa me disse, nossa, eu gostaria muito de ter essa vida que você tem, né? Passeando, viajando, trabalhando, eu vejo que você está entrando aqui, apressada, deve ser bem interessante ir para os países e conhecer, gostaria muito de fazer o que você faz. E eu perguntei para ela, e o que você está fazendo para isso? Olha. E ela brincou e falou, nossa, levei um tapa na cara agora, né? Não Corrida sei, grátis. não sei. Ela falou isso. Ela falou, eu acho que agora eu que tinha que pagar para você estar aqui no táxi. E a gente foi tendo uma conversa sobre isso. Porque ela deseja muito ter uma vida diferente, mas ela não tinha se perguntado até agora o que ela estava fazendo para isso e que vida é essa que ela quer, né? Porque a gente só vê o lado, às vezes, do bônus das pessoas, mas não vê o ônus, né? E a gente foi refletindo juntas. Foi uma corrida de 30 minutos e eu fui ali conversando com ela e ela falando, olha, o que eu gosto de fazer? O que você gosta de fazer? E o que você pode começar a fazer? E eu sei que terminamos a corrida que ela não só pode ser motorista de transporte, como ela sabe arrumar cabelo, como ela sabe falar outros idiomas, como ela pode aprender idioma, ela gosta de conversar com as pessoas. Então, fazendo o que ela faz, ela também pode ter uma vida feliz através de outros atributos e qualidades que ela não se dá conta disso. Não significa que a gente vai propor que ela vai mudar totalmente a vida dela, mas acho que descobrir que pedacinho que cada um pode começar a fazer, eu acho que está na mão de qualquer pessoa. Claro que, às vezes, precisa de ajuda de algum profissional, ainda bem, né? Para poder conduzir a essa descoberta, seja de saúde mental, de psicologia, um coaching, uma pessoa preparada para isso, mas através da leitura de livros, mas como a pessoa se conhece e sabe o que é melhor para ela. Porque a felicidade, ou os momentos felizes que a gente pode ter na vida pessoal, na vida profissional, eu acho que está ao alcance de qualquer pessoa, desde que a gente não idealize que estar na posição tal é o que vai me fazer feliz. Porque estar na posição tal tem ônus e bônus, e às vezes a gente só vê o bônus. Então, só vê as viagens, não vê as madrugadas, não vê os perrengues, né? E é isso que eu vejo. Verdade, que legal, um monte de coisa aí. Primeiro, que bonito, e conectando com o que a gente estava falando da comunicação, de entender as necessidades, porque essa conversa poderia não ter existido se você tivesse dado uma risada e falado, você usou do seu próprio conhecimento de fazer uma pergunta e ouvir, né, a pessoa. E ajudar a pessoa a se olhar, ao invés de olhar para você e o que você estava fazendo, o que ela gosta de fazer, né? E essa é uma conversa interessante, às vezes, de carreira também, né? Quando a gente pergunta para as pessoas falam, eu quero crescer. Fala, mas o que você quer? Ela fala,
Não sei, não é você que vai escolher o que, que eu vou ser, o que, que eu vou fazer, não é a empresa. E não é, né? Eu acho que conecta com essa reflexão de o que eu quero, o que eu gosto, o que é importante para mim. Você mencionou outra coisa que eu acho muito importante, e essa tem sido talvez a principal motivação minha de compartilhar mais histórias, de estar um pouco mais ativo nas mídias e tudo mais, que é a questão da escolha. Eu vejo, e eu sei que você vê também, né, pela nossa profissão, muita gente infeliz no trabalho, né? Muita gente doente, burnout, enfim, coisas sérias, né? E, e muitas destas pessoas acreditam que isso é o trabalho, né? Eu estava lendo uma historinha do Thomas, o trem Thomas com o Luke, e o trenzinho Thomas fala: eu quero ir fazer tal coisa hoje no trabalho que é divertido. E o trenzinho, o trenzão do lado fala: isso é um trabalho, isso não é para ser divertido. E te ouvindo, né, de como é importante para você a diversão e que né, divertido e entrega, trabalha duro e se diverte. Como é importante ter essas referências de que é e de que não é ou. E ao ver as pessoas infelizes no trabalho, me inspira e tem me motivado a compartilhar essas histórias para que a pessoa saiba que pelo menos existe. No ponto da escolha, se tem um motivo que ela escolhe estar naquele momento e seguir, seja por conta dos boletos, seja por qualquer outra razão, a lembrança de que é uma escolha. E eu acho que a pergunta que você fez para o motorista é fantástica. E o que você está fazendo para chegar, então, aonde você quer e fazer essa mudança? E tocando um pouco mais e aprofundando isso, Su, você já tem uma carreira longa, já passou por muitas empresas, muitos projetos, e pela sua profissão também você já ajudou muita gente em momentos muito difíceis, né? Então, minha pergunta para você, imagino que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo talvez estejam num momento difícil, seja profissional, seja pessoal. O que seria um conselho, ou talvez uma pergunta, uma história que você acha que pode ajudar quem estiver nos ouvindo, passando por um momento difícil, a fazer uma virada e olhar para frente? Acho que tem 3 coisas que são importantes na observação, na gestão da carreira, que faz com que a pessoa tenha empregabilidade. E por empregabilidade aqui, eu não estou falando da pessoa ter um emprego, né? Mas ela ter uma atuação profissional e ela ter uma ocupação que traga satisfação para ela. Eu acho que tem uma que eu sempre destaco, que me parece ser a mais sustentável ao longo do tempo, que é ter uma rede de apoio. Você não consegue fazer nada sozinho. Se você olhar à sua volta, sabe o teste do pescoço que você falou, de olhar para a direita, olhar para a esquerda? Se você fizer esse mesmo exercício e olhar as pessoas que estão hoje fazendo as suas atividades profissionais e perguntar para elas o que fez você estar onde você está? Alguém te ajudou? Alguém te indicou? Alguém te recomendou? Como você chegou aí? É um número muito pequeno de pessoas que conseguem se empregar ou ter uma atividade profissional porque ela mandou um currículo. O currículo é importante, mas não é o currículo sozinho que fala sobre você. Então, você ter uma rede de apoio. Então, para alguém que pensa fazer uma mudança de carreira, é conversar com pessoas. É conversar com aquelas pessoas que você trabalhou, que te conhecem, alguém que você admira, alguém que está num lugar legal, não necessariamente numa posição vertical, tão importante, executiva, mas alguém que faz alguma coisa que você acha legal, e conversar com essa pessoa, como ela chegou aí, e o que ela pode fazer por você. Acho que as conexões e a rede de apoio é fundamental para qualquer situação, mas profissional, eu acho que ela é indispensável. Você ter uma atualização constante no que você faz, não importa o que você faça. Essa pessoa que me transportou em Buenos Aires, ela é muito divertida, muito interessada e de um papo. Eu guardei o telefone dela. Próxima vez que eu for em Buenos Aires, ou se eu souber de alguém que vai, eu vou recomendar essa pessoa, porque ela é diferenciada. Então, você saber o que você faz de diferente dos outros é muito importante. Você está atualizado com aquilo que você faz. Não importa a natureza, o nível onde você esteja, eu acho que isso é fundamental.
e, junto com isso, você ter conhecimentos, né? Conhecimentos específicos. Você nunca deixar de conhecer e de saber sobre alguma coisa em relação à sua área. Então, o conhecimento, essa atualização constante e a rede de apoio é o que faz uma pessoa gerir bem a sua própria carreira. Há um aspecto em relação a propósito, que nem todo mundo tem claro. Por que que uma pessoa faz o que ela faz? Muitas pessoas falam, não sei, é para ganhar dinheiro. Que seja. Se esse é um propósito, se isso é o que você busca, o que você pode fazer, então, para trazer esse retorno financeiro que você busca? Ou um status, ou poder, ou estar com pessoas, ou fazer a diferença na vida das pessoas. O propósito é o que a pessoa define como propósito. Ele é o direcionador, mas o que vai equipar mesmo uma pessoa para cuidar da sua própria carreira, eu acho que são esses 3 elementos. Se ela descuidar de um deles, ela pode estar em apuros, inclusive a rede de apoio. E, às vezes, a gente, quando está numa empresa ou num trabalho, a gente se fecha naquele mundo, achando que a gente não precisa de outras pessoas, ou que a gente está muito ocupado, e que fazer marketing pessoal não é o estilo da pessoa. Isso não é marketing pessoal. É você, na vida, você precisa de pessoas, né? Quando você tem uma pessoa doente na família, o que você faz? Você recorre a outras pessoas que conhecem profissionais, médicos ou alternativas. Isso também é rede de apoio. Então, é sempre estar conectado com uma pessoa, porque estar sozinho vai te deixar mais aflito, você não vai ver saídas e vai ser difícil você conseguir ter algum movimento em relação ao seu próprio desenvolvimento. Fantástico, Su. Obrigado. A gente tem a nossa amiga Carlota, que além da rede de apoio, ela fala do Inner Circle, né? Daquele grupo menor ainda, que é um grupo de super confiança, que você se sente à vontade e conversa sem filtro, né? Que é bem importante também. Su, obrigado por ser parte da minha própria rede de apoio, né? Quanto que a gente não troca e trocou e seguirá trocando nesse caminho, é super importante. Então, falo por experiência também. Hoje ainda compartilhava como começou a minha carreira e tudo mais, e sempre tem alguém, né? Nada a gente faz sozinho, mesmo quando a gente se sente, seja por orgulho ou seja por tristeza que a gente se sente sozinho, nunca estamos, né? Sempre tem muitas pessoas, né? Para a gente estar aqui agora gravando, tem gente que fez o equipamento, tem gente que está ouvindo, enfim, tem tanta gente envolvida que mesmo a gente estando nessa sala, aqui nós dois, a gente não somos só nós dois, né? Tem muito mais. Você falou mais uma coisa, só para a gente ir fechando também, que é do marketing pessoal. Isso é um tema bem constante e, pelos meus aprendizados em questões de liderança feminina, mais presente nas mulheres do que nos homens, né? Então, tem aquilo até de que se tem 10 requisitos para uma determinada vaga de emprego, se a mulher ela cumpre 9, ela não aplica porque ela fala, eu não cumpro tudo. E o homem, se ele cumpre meio, ele já fala, vamos embora, que dá, né? Uma coisa que eu aprendi numa apresentação que me tocou, porque geralmente quem tem dificuldade de fazer esse marketing pessoal tem a dificuldade porque acha que está sendo egoísta, que está falando, tá, né? E eu vi uma apresentação, que foi a única apresentação diferente sobre esse tema, que eu gostei muito, que ela falava que é um ato de servir quando você fala o que você faz bem. E você deu um exemplo que é, por exemplo, se alguém está doente na família e você precisa de um médico, o fato do próprio médico ou de alguém ter falado, essa é a minha especialidade, eu faço isso bem, ajudou você a chegar nisso. Isso vale para a pessoa que faz o bolo, isso vale para a pessoa que faz edição de vídeo, isso vale para tudo na vida, né? E eu achei muito legal, porque aí conversando com algumas pessoas que têm a dificuldade de falar do que elas fazem bem, porque elas acham que é um marketing pessoal com uma conotação pejorativa, você fala, putz, se na verdade isso for um ato de servir e eu estou ajudando a outra pessoa, isso me dá prazer de falar. Isso é legal, isso é gostoso de falar. Então, compartilhando isso, porque a gente sabe que essa é uma dificuldade de muita gente e que se você está com essa dificuldade de falar do que você faz bem, faça, porque talvez você esteja fazendo um favor para o outro. E se você está num estágio de muita dificuldade, fale bem de outras pessoas. Começa com esse exercício, né? Que é tão gostoso, né, quando a gente fala bem de outras pessoas e vai criando uma corrente do bem. E é isso, Su. Eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo, com a nossa amizade que começou no trabalho e que vai além, com o seu trabalho de educação também, além da sua vida corporativa,
Que bacana você pegar essa sua experiência, falando bem da sua aqui, já praticando, né? Toda a sua experiência pessoal, de vida, vida profissional, empacotar isso de formas diferentes para que toque muita gente, influencie muita gente a, no fim, se divertir, ser feliz no trabalho, ter relações saudáveis com os familiares, sejam os familiares de sangue, sejam aqueles que a gente escolheu ou que a vida escolheu para a gente ao longo do caminho. Prazer enorme, Su, estar aqui de novo com você. Obrigada, Rô. Obrigada. É um presente estar aqui, porque, na verdade, é um papo tão natural e tão autêntico a partir daquilo que a gente viveu, né? Não são verdades absolutas. É a lente que cada um de nós tem sobre os temas da vida e sobre as experiências profissionais. Se tocou alguém que está nos ouvindo e se pode mobilizar alguém a que essa pessoa seja mais feliz, mais satisfeita e que tenha maior realização, eu já estou feliz com isso também. Então, e ainda assim a gente conseguiu se divertir. Então, eu já saí feliz desse episódio. Obrigada mesmo, de coração. Obrigado, Su. Beijo, beijo para todo mundo. Beijo.